Nessa videoaula, vamos abordar a independência do Brasil e o primeiro reinado. Dando continuidade, nós vamos agora entender como foi que Dom Pedro conseguiu consolidar sua presença no Brasil, mesmo que por pouco tempo, em relação ao filho dele, Dom Pedro II. Dom Pedro I, ao proclamar a independência, no dia 7 de setembro de 1822, criou uma expectativa muito grande no povo brasileiro. Por quê? Porque o povo brasileiro achava que haveria alguma mudança significativa. E aí, nesse desenrolar desses acontecimentos, muitos brasileiros vão lutar contra a resistência dos portugueses que aqui estavam, que não aceitaram esse processo de ruptura. E aí algumas províncias, principalmente na região norte e nordeste, vão se revoltar, liderados por portugueses que não aceitam a independência do Brasil, mas o povo brasileiro vai apoiar Dom Pedro I com todas as forças. Por quê? Porque eles estão querendo, estão gerando na figura de Dom Pedro I uma expectativa de mudança. E aí eles vão, então, entrar com força, engajar nessa luta para consolidar essa independência. Então, o primeiro ponto do governo de Dom Pedro I vai justamente ser o quê? As lutas pela consolidação da independência do Brasil. Posteriormente, nesse mesmo período, Dom Pedro I ele vai envolver o Brasil na chamada Guerra da Cisplatina. A região da Cisplatina, que corresponde hoje ao atual Uruguai, tinha sido anexada por Dom João VI e Dom Pedro I vai arcar com uma guerra porque a Cisplatina vai lutar para se tornar independente do Brasil, e com razão, porque todos os países da América também estavam lutando pela sua independência. Então o Uruguai também não ia ficar de fora dessa história. Então foi uma guerra desnecessária, praticamente, para os interesses brasileiros, e um desgaste e perdas materiais que vai diminuir, acabar assim, criando uma impopularidade em relação ao governo de Dom Pedro I. Esse é o nosso primeiro ponto, certo? Agora, como Dom Pedro faz para consolidar essa independência e também para lutar nessa guerra da Cisplatina? Aí vem o chamado endividamento. Com quem? Com a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra, gente, ela estava presente em todos os momentos da nossa história. Porque a Inglaterra tinha interesses econômicos no Brasil, tinha lucros altíssimos com os tratados assinados, desde a época de Dom João, que nós vimos na aula anterior. Então, esse endividamento vai aumentar ainda mais, porque o Brasil, tudo que vai sufocar em relação à revolta, vai tomar empréstimo, vai pedir ajuda da amiga Inglaterra. Resultado, o nosso Brasil praticamente vai começar a nossa dívida, a nossa dependência em relação a outros países, principalmente economicamente, a partir do governo de Dom Pedro I, certo? Aí Dom Pedro I, gente, de bonzinho ele não tinha nada. Primeiro, porque... Vamos questionar por que Dom Pedro I resolveu tomar as rédeas da nossa independência. Um rapaz bonzinho, Dom Pedro I, herdeiro do trono português, ele estava somente consolidando uma posse que por direito era dele, porque ele era o primogênito, ele herdaria o reino de Portugal e, consequentemente, o Brasil. Como o nosso país já tinha mostrado, através de revoltas anteriormente, a presença da família real, de que mais cedo ou mais tarde o Brasil iria romper os laços com Portugal, como os outros países da América romperam, aí o que acontece? Dom Pedro I, ele vai... tomar as rédeas desse processo, como a gente viu. E aí ele vai, então, começar a pôr as mãozinhas de fora. E a primeira coisa que ele vai fazer, justamente para mostrar a sua face, na verdade, é justamente a imposição da Constituição em 1824. A primeira Constituição brasileira. Uma expectativa gerada assim em torno de uma divisão de poderes, de limite à autoridade de Dom Pedro. Lógico que tinha aí a escolha de representantes das elites, mas eles estavam querendo, de uma certa maneira, limitar a autoridade de Dom Pedro I no Brasil. Mas Dom Pedro I ele não gostou dessa história e resolveu, então, de acordo com alguns episódios que envolveram essa questão, fechar a Assembleia Constituinte.
E Dom Pedro I, então, convoca pessoas de sua confiança e ele mesmo outorga uma Constituição para o Brasil. Gente, isso é um retrocesso. O cara dá uma expectativa ao povo brasileiro de que vai haver uma mudança que vai gerar alguma melhoria para o povo. E, na verdade, Dom Pedro I, ele passa, então, a governar de forma absolutista. Por quê? Porque a Constituição de 1824 estabelece uma divisão de poderes, certo? Onde há o poder executivo, legislativo e judiciário, mas ele cria um quarto poder, que é o poder moderador. O que significa esse poder? Que nunca em nenhuma história de nenhum país se ouviu falar nisso. O poder moderador dava a Dom Pedro I esse direito dele governar de forma absolutista. O que isso significa? Que ele não ia prestar conta a ninguém, que era exatamente o que ele queria com essa imposição dessa Constituição. Agora, Dom Pedro I ele não vai se indispor com a elite, jamais. Então ele estabelece o voto censitário. O que isso significa? Que só quem tem uma certa renda é quem pode votar e se candidatar. Gente, o povo é totalmente excluído. Há motivos para a revolta? Lógico que há motivos para a revolta. E uma revolta que houve, que vai mostrar insatisfação em relação a isso, foi justamente a Confederação do Equador. Algumas províncias do Nordeste, começou inicialmente em Pernambuco, seguido por Ceará, Rio Grande do Norte e a Paraíba, vão se revoltar contra o autoritarismo de Dom Pedro I, e com razão. Dom Pedro I, até então, não tinha demonstrado nada que beneficiasse o povo, indicava os presidentes das províncias, desagradando inclusive ao povo que tinha que se submeter às autoridades ligadas a Dom Pedro, principalmente ele que atendia os interesses também dos portugueses que aqui estavam. Então, as pessoas vão se revoltar e numa luta para se emancipar, para se romper, para buscar melhoria nas condições de vida, emerge então a Confederação do Equador. Só que assim, não teve êxito, na verdade eles chegaram a tomar o poder, as pessoas envolvidas, mas o movimento é duramente sufocado, aliás, violentamente sufocado. Isso vai contribuir para, de uma certa maneira, criar uma imagem de impopularidade de Dom Pedro perante o povo brasileiro, pela violência e a repressão à Confederação do Equador. Então, Dom Pedro I, ele vai, com essas atitudes, aumentar ainda mais a insatisfação perante a sua imagem aqui no Brasil. Então, gente, depois de tanta instabilidade, o governo de Dom Pedro I vai chegar ao fim. E, principalmente, depois que ele vai se envolver numa guerra pela sucessão do trono português com o irmão. Isso vai aumentar ainda mais a sua impopularidade. E Dom Pedro I, sem prestígio perante o povo brasileiro, ele acaba renunciando no dia 7 de abril de 1831. Então, gente, concluindo, como nós cantamos em sala, com a nossa paródia, agora já sei, nada mudou. A elite quem ganhou e o povo se ferrou. Que pena. Bons estudos.